O motorhome balança muito na hora do romance? Olha, gente... Porte de armas no motorhome pode? Quais são os tipos de políticas que vocês não apoiam? Qual a relação que vocês já tiveram e têm com o dinheiro? Na Europa, o povo é mais honesto que no Brasil em sua maioria? A galera que viaja de motorhome é unida? Qual a realidade de vocês? O que vocês consideram ter muito dinheiro? Que vocês são ricos? Esse é o resultado depois de 2 anos e 8 meses viajando, meus amigos. É a segunda vez, a primeira vez eu acabei cortando o cabelo na Rússia. A segunda eu cortei, agora é a terceira, né? Agora é a terceira. Esse é o jeito que a gente dá no cabelo durante a viagem. Essa é uma das perguntas que vocês nos fazem. Ica, quanto tempo você tá sem cortar o cabelo? Normalmente eu só tiro as pontas assim do cabelo, não dou um corte. Porque eu resolvi, depois que passei anos trabalhando na área comercial e havia muitas limitações, né? Ah, você não pode ter o cabelo comprido, você não pode ter a tatuagem porque o seu cliente vai reclamar, ele não vai querer comprar de você. E depois que a gente resolveu sair pra estrada, viver uma vida com muito mais liberdade, eu falei pra Má, uma das coisas que eu desejo é que ninguém mais enche meu saco por causa dos meus gostos. Por exemplo, se eu quero deixar o cabelo crescer, eu vou deixar crescer. Se eu quiser deixar a barba crescer, eu vou deixar crescer porque é o que eu quero. Então, meus amigos, hoje é dia de responder umas perguntas que vocês nos fizeram lá no Instagram. Já vou deixar aqui embaixo. Inclusive, depois desse vídeo, corre lá porque eu já deixei uma caixinha de perguntas abertas que vocês vão poder fazer a pergunta de vocês e a gente vai responder aqui. Complementando aí o Ica, né, quando ele falou de cortar o cabelo, muitas mulheres me perguntam: Maia, como é que você faz a unha, o cabelo, sobrancelha? E, gente, por incrível que pareça, desde que eu morava no Brasil, eu sempre fiz basicamente sozinha. De vez em quando, né, morava no interior de São Paulo, quando era mais jovem eu ia pra São Paulo e dava aquele... check-up. Mas eu sempre me virei muito sozinha, então sempre gostei de fazer as minhas unhas. Acho que lidar com o trabalho manual ajuda bastante. Sempre cortei o meu cabelo, sobrancelha quase não faço, mas quando eu faço sou eu. Então a gente sempre se virou por conta própria mesmo. Querendo ou não, meus amigos, isso também a gente pode dizer que é um pouco de liberdade, né? Vai de encontro do que a gente vive, do que a gente sempre desejou para nossa vida. Então, por que eu preciso estar sempre indo no cabeleireiro? Por que eu preciso estar sempre indo fazer a unha? Por que eu preciso estar sempre nesse horário, nesse local? A gente organizou a nossa vida para a gente viver dessa forma. Se você está chegando agora aqui no canal, eu sou o Ica, ela é a Maia, temos a Lechuga por aqui, uma uruguaia, a Zara, uma gaúcha, abandonadas nas estradas desse mundão e que resolveram viajar junto conosco aí pelo mundo. A gente adaptou a nossa vida, a gente planejou a nossa vida para viver dessa forma. E para você que já faz parte desse canal, ó, meu muito obrigado. Vamos bater palma aqui junto aqui, mano. Pam, 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 pam. Queremos agradecer 100 mil pessoas que se inscreveram nesse canal. Estamos em dívidas com vocês? Digamos que sim, mas digamos que não. A gente já escolheu a pessoa que vai viajar conosco. A gente prometeu lá quando a gente tinha 500 inscritos no canal que a gente ia convidar uma pessoa, que a gente ia sortear uma pessoa. E com o tempo passou, a gente resolveu convidar uma pessoa que fez parte do Viver de Mundo, dessa jornada. Em breve vocês vão ficar sabendo, fica tranquilo, a gente quer agradecer do fundo do nosso coração a confiança de vocês. São 100 mil inscritos na semana passada, acho que nesse momento já são 120, mas enfim, sejam todos muito bem-vindos e vamos à luta, meus amigos. Hoje é dia de responder as perguntas, até separei aqui para vocês darem uma olhada. Pus aqui no computador para vocês verem. São umas perguntas que vocês fizeram lá no canal, então eu vou deixar aqui algumas. E na verdade isso aqui são perguntas diferentes, meus amigos. A verdade é que lá no Instagram, diariamente a gente responde perguntas do nosso cotidiano. E essas perguntas foram umas perguntas um pouco mais polêmicas. A gente resolveu abrir uma caixinha do tipo assim: pergunte o que você quiser sem filtro que a gente vai responder. Tá pronta, Má, pra responder o que a pessoa perguntou? Deus, eu nem vi as perguntas que você selecionou, vambora! Aqui eu separei algumas perguntas pra vocês, então isso aqui é um print lá do meu Instagram, então eu coloquei algumas perguntas por aqui. E eu vou sortear algumas, porque são bastante, pra passar pra vocês aqui. Olha só, cara, começaram bem aqui, né? Posso dizer que a primeira pergunta começaram com uma faca entre os dentes, assim, né? Quais são os tipos de políticas que vocês não apoiam? Isso é uma pergunta muito polêmica e provavelmente vocês nos vêm falando praticamente nada aqui nas redes sociais. Acredito que esse não é o papel do Viver de Mundo, a gente sempre deixou muito claro isso, e até porque a gente sempre prega respeito entre todo mundo. Mas a gente tem alguns pensamentos que acredito que vale a pena compartilhar com vocês, né, Mar? O Ica já sabe que eu, desde que eu comecei, né, há 7 anos atrás, a trabalhar com as redes sociais, eu até me lembro que um tempo eu fui numa terapeuta e ela me disse que eu não precisaria expressar tudo o que eu sou, eu poderia ter aquele meu personagem real,
para me expressar nas redes sociais. E um dos pontos que eu coloquei como critério para eu ter a minha privacidade é não me posicionar politicamente. Então eu prefiro não me posicionar por uma opção minha e porque eu acho que não é o nosso objetivo, nem com o Verde Mundo, nem com o meu espaço ali, Maia Juricic. Eu acho que uma coisa aberta que a gente pode falar é o seguinte: a partir do momento que um político ele é eleito, ele deve ser cobrado pelo povo e não idolatrado. Ele é um funcionário do povo, ele é um funcionário do povo, ele deve servir o povo. Então eu acredito que esse é o nosso pensamento. Tudo, seja lá se a gente, se a gente elege ou não, se a gente vota num político que ele é eleito, a partir do momento que ele é eleito, ele deve ser cobrado e não idolatrado. A próxima pergunta também é uma pergunta polêmica, meus amigos. Qual a relação que vocês já tiveram e têm com o dinheiro? Acho que isso é importante a gente falar aqui também. Sim. Eu vou falar por mim, a Maia fala por ela depois. Eu tenho a relação com o dinheiro da seguinte maneira: eu acredito que o dinheiro ele não faz mal, mas existe uma coisa que faz mal, que é o amor. O amor pelo dinheiro, ele faz mal. A nossa relação com o dinheiro ela é muito esportiva, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente faz o nosso trabalho com muito carinho, com muita dedicação, e a gente pensa que o dinheiro ele é consequência de uma ação que você faz. Seja ela boa, seja ela ruim. Se você tiver uma atitude muito boa frente ao seu trabalho, provavelmente você terá ganhos melhores. Se você tiver uma atitude um pouco pior ou ruim, não sei se você será tão beneficiado quanto a isso. E tu, Má, qual é a tua relação com o dinheiro? Eu acredito que o dinheiro ele é uma energia a partir de algo que a gente desenvolve, né? Eu acredito também que o dinheiro ele é uma moeda de troca, como antigamente a gente tinha o escambo, né? As pessoas trocavam, enfim, comida por sal e por aí vai. E hoje a gente tem o dinheiro como papel, algo né? em comum. Exatamente. Então a gente entrega um pouco das nossas vivências no nosso trabalho, entrega o nosso tempo, entrega um pouco desse conhecimento que a gente teve a oportunidade de adquirir, e em troca das pessoas se interessam por isso, e a energia, né, que o nosso trabalho gerou, né, aquela energia de curiosidade, opa, vai ser interessante, isso vai me ajudar, de bem-estar e por aí vai, gera esse interesse na pessoa em adquirir um dos nossos produtos, cursos, enfim. E a moeda de troca é exatamente isso, né, o dinheiro. Então o dinheiro nada mais é pra gente do que uma energia, uma moeda de troca. E antigamente, né, as pessoas tinham essa troca, vamos trocar alimento por sal, por açúcar e por aí vai. Hoje, por exemplo, se uma pessoa que faz massagens me oferece a troca de, vamos lá, Maia, uma camiseta por uma massagem, às vezes eu não tô precisando dessa massagem, mas a pessoa tá querendo a camiseta, então existe essa troca. Então a gente vê isso, e o mais importante de tudo, a gente não tem o apego ao dinheiro. E eu acho que o Ica falou que eu não concordo tanto quando o Ica fala que é o amor ao dinheiro. Eu acho que mais do que o amor, que o amor é algo positivo nesse sentido, né? É de você cuidar, ter consciência, mas o apego eu acho que é prejudicial. Você colocar o dinheiro acima de tudo, da sua felicidade, o dinheiro acima da sua família, eu acho que isso já não é positivo. Eu sou a Maia um pouco mais categórica do que eu, né? Mas eu acho que é um pensamento que se encaixa um com o outro, a gente conversa muito sobre isso. É a forma que a gente lida, né, com e isso. olha só, meus amigos, que interessante que é o que a gente pensa sobre isso. A gente acredita que o dinheiro, ele também é um dos pilares importantes para nossa vida, entendeu? Da mesma forma que a parte psicológica é importante, da mesma forma que a parte de saúde é importante, família é importante, dinheiro é importante, são os pilares que a gente imagina de que torna a sua vida um pouco mais equilibrada. A gente tem o pilar emocional, o espiritual, o energético, Lógico. O emocional, o físico, e também tem o pilar dos relacionamentos, o pilar financeiro. Então a gente até lembra quando a gente não estava bem financeiramente, que isso interferia na nossa vida pessoal. Então quando você busca equilibrar um pouco de todas essas áreas, aí a gente costuma dizer que é onde a gente vive em mais equilíbrio, com mais plenitude. Posso até fazer uma analogia aqui, imagina o seguinte, imagina que você tem vários pauzinhos com um prato rodando na ponta e você tem que equilibrar. E um deles é saúde, um deles é a parte financeira, o outro é família, o outro é o trabalho, e você tem que ficar equilibrando esses pratinhos sem que eles caiam, ou sem que eles fiquem balançando muito. Jogar! Pra cá, fazendo, desce daí.
Desce. Para de latir pra todo Desce. mundo. Lechuga é uma figura. Elas são os policiais, ninguém pode chegar ali próximo ao território, não é nem dentro do motorhome, é tipo aqui ao redor que já todo mundo aqui no camping conhece. Olha que legal essa pergunta, meus amigos. Na Europa, o povo é mais honesto que no Brasil em sua maioria? É um pouco polêmico a gente entrar num assunto desses, né? Se a gente for pensar na questão histórica, quantos países foram explorados, quantos povos foram maltratados. Mas claro, de repente os anos passaram, a consciência acabou mudando um pouco. Ou não, apenas trocou de ação, apenas trocou de nome? Tua opinião, mano. Então, eu acho que se a gente for falar historicamente, não acho que os europeus sejam mais honestos, porque eles roubaram muitas riquezas naturais de outros lugares, a nossa América foi muito devastada. Mas hoje em dia eu acho que mais do que uma questão de honestidade, é uma questão de necessidade. Então a gente vive num país pobre, onde tem falta de muitas coisas, inclusive comida. Então eu acho que é mais nesse ponto. A gente não gosta de julgar, mas a partir do que a gente vivenciou, eu acho que é mais uma questão histórica e cultural do que realmente pessoal. Eu acho também que ficar comparando honestidade é alguma coisa que é meio incomparável, né? Acho que a honestidade parte de cada um, de cada povo, cada um tem que saber o que faz. A humanidade é uma só. Temos visita do sogrão e da sogra nos últimos dias. Tá frio, né? O inverno chegou aqui em Portugal, meus amigos. Estamos aqui. Acredito que vamos passar grande parte dessa parte do ano aqui em Portugal. Um lugar um pouco mais quentinho da Europa, um lugar que a gente gosta. Que tal? Sim, aqui é muito bom e não é tão frio, né, gente? A gente é fã de Portugal, na realidade. Essa é a verdade, né? Vamos ficar por aqui. O sogrão e a sogrona estão se despedindo da Europa, estão voltando pro Brasil. Vieram passar 5 dias conosco aqui depois que voltaram da Croácia. E a gente está fazendo uma salinha aqui pra eles agora. Exatamente. Gostei dessa pergunta aqui, a gente não vai divulgar nome porque são perguntas polêmicas, né? A gente vai cobrir ali, colocar uma tarja preta. Mas olha só, a galera que viaja de motorhome é unida? Dá pra ter uma comunidade legal? Sinceramente, sim. É bastante unida, porque muitas pessoas olham e falam assim, a galera que viaja de motorhome tá no YouTube. Mas fora do YouTube existe uma comunidade gigantesca de caravanistas, de pessoas que viajam de motorhome. E todo mundo se ajuda. Agora, se vocês forem perguntar pra gente, os brasileiros que viajam de motorhome, a gente encontrou pouquíssimos casais até hoje na estrada. Até porque a gente tá aqui na Europa, né? A grande maioria tá na América do Sul. Mas os que a gente encontrou por aqui, a Mauro e o Mark, o Romulo e a Mirella, o Alexia, a Carol, o Pedro e a Isa. O Pedro e a Isa. Gente, a gente passou momentos, viagem animal, a gente passou momentos maravilhosos juntos. Sem contar também, né, mas sem contar com todos os outros caravanistas ou motorhomezeiros que estão pela estrada que a gente encontrou. Então a galera, a comunidade de motorhomes aqui, principalmente que a gente encontrou, sempre foi super unida. Sim. A gente mantém contato até hoje, até com os gringos, que a gente ficou muito tempo junto. A gente acabou ficando distante, belgas, né? Isso, exatamente. Alemães, belgas. Franceses, ixi, por aí vai, né? Uma das grandes coisas que a gente aprendeu nessa viagem também foi isso, sabe? Um dos grandes valores que a gente recebeu, essa proximidade com as pessoas que viajam de motorhome. Vamos lá, mais uma pergunta. Hoje, na tal realidade de vocês, o que vocês consideram ter muito dinheiro? Eu acho que ter muito dinheiro é muito relativo, né, gente? É difícil de falar sobre isso, mas eu acredito assim, ter muito dinheiro é quando você tem liberdade pra ir, sei lá, no supermercado e consumir tudo que você quiser sem precisar olhar o preço, né? Apesar de que vai muito da consciência de cada um. Você ter o desejo de comprar, sei lá, uma câmera nova, de você poder viajar, fazer uma viagem para o lugar X onde você quer ir, ou de comprar aquela roupa X e não se preocupar, né? Não é nem não olhar o preço, é não se preocupar. Poder ajudar outras pessoas sem se preocupar também. Então, assim, eu acho que ter muito dinheiro é isso, mas também é muito relativo, né, gente? É muito relativo. Ter muito dinheiro, se a gente for olhar no lado direto da palavra, né? Ter muito dinheiro é ter muito, muito, muito dinheiro. Agora, depende de cada um, assim, o que é ter muito dinheiro, né? Tem muitas pessoas que têm um pouco mais do que necessita para viver e tá feliz. Tem pessoas que têm muito dinheiro e estão infelizes, né? Então é uma coisa que depende bastante. E tem muito dinheiro e acha que não é o suficiente. Então depende se você é uma pessoa que não foca no dinheiro, assim como a gente falou anteriormente, no dinheiro como apego,
e sim no dinheiro como algo pra você viver uma vida tranquila e realizar seus sonhos. Então depende muito. Eu acho que é uma pergunta muito ampla e muito relativa E também. vai de frente com essa próxima pergunta, que vocês são ricos? Eu me considero uma pessoa muito rica, muito rica mesmo, todos assim. os sentidos, né? Porque a gente não pode pensar a riqueza só como papel, né? Como o dinheiro que a gente está conversando agora, mas sim pela oportunidade que eu tô tendo de viver essa vida, pelas experiências que eu tô vivendo, por ter oportunidade de me alimentar da melhor forma possível que eu desejo todos os dias, por ter uma família maravilhosa, por ter amor em casa, por ter a vida que a gente sempre desejou, né? Pra mim isso é muito mais riqueza do que o papel, e não é clichê ficar falando isso. Depois que você vive isso, você tem uma felicidade constante, dia após dia, você começa a mudar um pouco os conceitos de riqueza, né? E eu acho que se a gente for falar, né, que eu sei que muitas pessoas tiveram várias perguntas desse tipo de riqueza como papel mesmo, eu considero que sim, a gente porque a gente tá conseguindo realizar os nossos sonhos e a gente tem um trabalho com o qual a gente é muito feliz. A gente pode comprar esse Namaskar, que era o que a gente queria com o suor do nosso trabalho. A gente pode viajar sem ter que se preocupar tanto, né, com, será que vai dar pra viver esse mês? Então eu considero sim que a gente é. Sim, com certeza. A gente não pode esquecer de ter o trabalho como riqueza também, da gente conseguir desenvolver o nosso trabalho de qualquer lugar do mundo, da gente conseguir monetizar e monetizar muito mais do que a gente precisa para viver. Então a gente também consegue pensar no nosso futuro, a gente consegue ter os nossos investimentos, que é importante isso, a gente sempre deixou muito claro, a gente sempre abriu muito a nossa opinião quanto a isso, que viver o presente, estar presente é importante, mas aquela reserva para o futuro é muito importante também. Então o planejamento faz parte. E aqui no canal vocês vão estar sempre escutando isso, sabe? Não adianta a gente falar que viajar cada vez com menos. Não, a gente tem uma outra possibilidade, é poder viajar com conforto. É poder viajar em boas condições, é poder viajar que você consiga aproveitar uma viagem e que você se sinta feliz ao mesmo tempo. Isso é riqueza, no nosso ponto de vista. Talvez o seu ponto de vista pode ser outro. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, que é muito importante também. Mas o nosso ponto de vista, respondendo essa pergunta, através do que a gente pensa, é exatamente isso. Vamos lá pra próxima, vamos ver aqui. Quando a gente falou que a gente ia liberar perguntas polêmicas, realmente a gente não esperava por algumas coisas. Por exemplo, dá uma olhada nessa pergunta, meus amigos. O motorhome balança muito na hora do romance? Olha, gente, a gente não sabe porque a gente tá dentro dele, né? Não, mas eu não esperava essa resposta da Maia, eu não esperava. Um teste que a gente fez, né? Não, porque é o seguinte, é uma coisa que também, poxa, não preocupa, mas fica na curiosidade, tipo, cara, será que realmente isso aqui balança? Então, conforme a gente caminha aqui dentro, a gente percebe que balança. Aí teve uma vez que a gente fez um teste, né, Mapus? Vamos ver como é que fica o motorhome do lado de fora. Aí o Ica saiu e eu comecei a pular ali na cama e foi também na mansarda, quando era o Namaskar antigo. E balança, né, gente? Óbvio que balança, né, cara? Isso aqui não é uma casa fixa. Óbvio que vai balançar. Mas também tem que ir devagar, né? Não dá pra... Vamos pra próxima pergunta. Porte de armas no motorhome, pode? Depende do país, mas eu acho que não, né? Sei, isso é uma pergunta que nunca tinha ouvido, assim, nunca tinha lido. Não sei, acho que a pergunta que eu coloco um não sei na frente, de repente, pode, se você tiver a liberação para transportar arma. Depende do país também, depende do né? país. Enfim, não vamos deixar uma interrogação nisso aqui. A gente tem um monte de faca aqui. A gente tem um monte, exatamente. Até aqui tem algumas armas, né? Por exemplo, essa aqui é a nossa arma, um spray de pimenta que eu deixo aqui na porta. Caso aconteça alguma coisa, a gente tá preparado. Aqui tem a outra, ó. Aqui tem a outra. Não consigo nem tirar, que tá difícil. Pra tu ver que a gente usa tanto que ele tá até soldado, aí a gente nunca usou ele. A gente já usou pra ajudar em outras coisas, né? Pra Mas jogar não... bolinha com azar e calechuga, né? Vocês pretendem ter filhos? Olha, essa pergunta a gente recebe muito. Sim, pretendemos. Quem sabe aí no futuro próximo a gente complete esse motorhome, comece a usar a cama de cima também, né? Até a gente tem essa cama aqui em cima, um dos motivos é pensar futuramente em filhos mesmo. Vamos lá. Aqui... Você grava, tira fotos com o celular ou tem uma câmera específica? Nossa, se for pelo celular, qual? A gente tem essa câmera aqui, que é uma Canon M50 foto, a gente praticamente não tira foto, a gente esquece, porque a gente acaba gravando o vídeo aqui. Mas aqui é uma câmera normal, uma Canon M50. A gente também tem um iPhone que a gente usa pra gente, que a gente investe muito em equipamentos pro nosso trabalho.
Então, mas basicamente isso, uma Canon M50, agora a gente comprou uma GoPro, que inclusive a gente tá vendendo, mas tá lá no Instagram. Então vai ter um outlet lá de câmera nos próximos dias. Agora respondendo umas perguntas muito rápidas aqui, pra gente tentar dar o máximo de respostas possíveis. O que você estava estudando? Que eu acabei compartilhando no Instagram alguma coisa, né? A gente tá todo dia estudando, a Mai estuda muito sobre o assunto dela, eu estudo muito sobre o universo digital, o mundo digital, como trabalhar pela internet. Tô cada vez me especializando muito mais para isso, inclusive em breve vem novidade para vocês aí, vou ajudar vocês muito nessa questão. Se liga aqui no canal que vai ter um conteúdo muito bacana. Você e a Mai são ciumentos? Nada, gente. Nada. O Ika tá no começo. Rola um pouco, às vezes, mas assim, acho da minha parte, não. Não, Na verdade, é uma gente, coisa muito... passa despercebido. Cara, eu nunca fui ciumenta. Porque a gente, nunca. A Mai recebe muita cantada no Instagram, aqui no YouTube também. Os dois recebem, mas a gente acha até engraçado, assim, a gente se diverte, na verdade. diverte. A gente se diverte e, assim, tá tudo bem. A gente não é nem um pouco ciumento, na real. Como fazem com a comida? Preparam bastante ou só para aquela refeição? A gente costuma preparar a refeição individual mesmo. Normalmente a refeição individual a gente prepara, por exemplo, sei lá, às vezes o almoço e sobra um pouquinho e a gente come no outro dia um requenté donté, que a gente gosta pra caramba também. Não tem muito protocolo pra isso não, né? E tem uma aqui que eu acho muito legal, que ela vai demorar um pouquinho mais pra responder, né? Qual é a religião de vocês? Olha, eu nasci numa família católica, fui batizado, fiz como é que chama lá? A primeira comunhão, depois fiz a crisma e tal. Sempre fui à igreja com a minha família, mas eu não sou um praticante de ir à igreja e tal. Eu tenho minha fé, que eu acredito que é a minha religião, eu acredito muito nos meus antepassados que já se foram, eu deposito muita fé em cima disso, mas a minha fé é o seguinte, agradecer e agradecer e agradecer pelo dia que passou e que o dia seguinte seja abençoado, tão bom quanto, né? Acho que eu não me baseio em cima de uma figura em si, mas muito dentro do meu coração, da minha cabeça e principalmente fazer o bem, exatamente. E tu, Mar, eu nunca tive religião, nunca fiz crisma, nada, mas assim, eu acredito muito em algumas filosofias de vida que conectam o homem com a natureza. Então eu acredito que nós somos natureza, então a minha religião... a minha fé vem realmente de tudo que a gente tem ao nosso redor, da natureza, né? E uma filosofia de vida, mais do que religião, uma filosofia de vida que eu gosto, estudo muito, pesquiso muito, é o taoísmo. E ele une muito o homem à natureza, então ele fala sobre as sabedorias, por exemplo, da água, né, de um rio, do mar. Fala muito sobre a sabedoria da árvore, a sabedoria das 4 estações, e tudo isso pra mim faz muito sentido. Então, vamos dizer que é algo que eu sigo no meu dia a dia. E essa questão de você aproveitar cada minuto da vida, entender que existe muita sabedoria em tudo que a gente vive, principalmente nos momentos desafiadores que a gente não quer viver, onde tem muita sabedoria. Então minha fé se move muito, acho que ver esse ângulo proveitoso e produtivo de tudo que a gente vive, né? Então acho que minha fé se baseia nisso, em aproveitar cada minuto e fazer o bem, com certeza. Qual o melhor conselho realista para quem tá de saco cheio da vida e quer viver esse estilo de vida de vocês? Acredito que é pensar se você realmente quer viver esse estilo de vida ou se você tá sendo... Tá querendo fugir do seu atual. Tá querendo fugir de algum problema, exatamente, ou se você tá sendo influenciado por ver as pessoas vivendo esse estilo de vida, né? A gente escolheu isso aqui porque a gente testou bastante antes da nossa vida, da nossa vinda pra cá, né? Do nosso começo desse estilo de vida. Mas eu acredito assim, se a gente fosse dar um conselho pra você, cara, comece a entender se é realmente isso que você quer e por que essas coisas estão te deixando de saco cheio. Alguma coisa tá acontecendo na tua vida que tá te deixando de saco cheio e você tá querendo esvaziar pra algum outro lado. Então o autoconhecimento é importantíssimo. Mesmo porque a gente vê muitas pessoas que estão fugindo. Eu não quero mais morar nessa cidade, eu quero morar em outro lugar. Dando um exemplo, não só na vida nômade, né? E aí vai para outro lugar e aqui não é legal, e vai para outro lugar. E na realidade, ali dentro da gente que estão as questões, né? Que a gente precisa trabalhar. Então, realmente ver se é externo, se você precisa primeiro se trabalhar internamente, que é o que o Ika falou, autoconhecimento. E a partir dali você vai ter certeza se é isso que você quer ou não. Lembrando, gente, que a vida de motorhome, que a gente mostra no YouTube, apesar de mostrar um pouco de perrengue,
a gente mostra uma mínima parte. Tem muitos desafios, não é só viajar também só cansa. Então é uma vida bem desafiadora. Exato. Então nem tudo é um mar de rosas, caso você pense que é uma vida muito de boa. Mas é isso, Mas meus é amigos. linda, né? É lindo, maravilhoso. A gente tá muito feliz, 3 anos já nessa vida, fechando 3 anos. E olha só, a gente quer saber se vocês gostaram desse Responde Perguntas, um pouco já mais deixem polêmicas. algumas aí, né? Pode deixar aqui nos comentários as perguntas que vocês gostariam que a gente respondesse, com certeza a gente vai ler. A gente lê todos os comentários, que às vezes a gente esquece até de dar um coraçãozinho, mas a gente lê, às vezes a gente responde. Deixa lá no Instagram também, que a caixinha tá aberta, vou deixar o Instagram pra vocês clicarem aqui e irem lá interagir conosco. Meus amigos, muito obrigado por mais essa companhia. A gente deixa aqui um abraço do tamanho do mundo e a gente se vê Por aí!